Olá, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast, agora Resumo Cast Ventures. O pessoal está nos perguntando onde estamos gravando. Estamos aqui no Cubo Itaú, com mais de 400 startups, o maior hub de inovação da América Latina. Somos uma Venture Builders e se você tem uma startup que quer tirar ela do papel, entre em contato com a gente, vai lá em resumocast.com.br. E o Resumo Cast de hoje é sobre o livro Cheque Mate, que está aqui, do meu amigo Thiago Mello. Ele veio para me dar essa super entrevista, vai falar daqui a pouquinho sobre o livro dele. E o livro dele, ele fala sobre alguns temas muito interessantes, como vários capítulos aqui, vou ler rapidamente o sumário. Checkmate, a gente vai saber o que é um checkmate. Um parente do MacGyver, The Book is on the Table, os títulos dos capítulos, I Want to Hold Your Hand, Jogando Cartas, Mãos à Obra e Consideração Finais. E o Thiago, ele é mineiro de Belo Horizonte, ele é fundador da TCBM Gestão de Risco, atua há 12 anos como consultor e assessor no mercado financeiro dentro e fora do país. E nesse período, 9 anos foram dedicados de forma intensa no mercado securitário. O Thiago é especialista em sucessão empresarial, proteção patrimonial e financeira e gestão de riscos, utilizando ativos securitários como ferramenta principal de atividade. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Tudo bem-vindo ao Resumo Obrigado. Cast. Muito obrigado. Vamos falar do teu livro hoje? Bora. Qual é a mensagem central do teu livro? Principalmente que existe uma ferramenta, né, que é a ferramenta securitária. Ela é a grande rainha no tabuleiro do jogo do xadrez, que é as sucessões, as relações societárias, as relações de governança corporativa. Ela é a ferramenta principal que transforma aquilo que o advogado pensou, que o contador pensou, que o tributarista pensou, em dinheiro. Então, eu chamo, né, a vida nossa empresarial é patrimonial, ela é um grande tabuleiro de xadrez. E a nossa rainha, sem dúvida nenhuma, é o seguro de sucessão empresarial, o seguro de pessoa-chave. Né? O seguro de vida é a grande estrela que vai unir todas essas áreas e trazer cheque, trazer dinheiro na mão das operações quando acontece alguma coisa. Legal, muito legal o conceito. Eu gostei dessa analogia aí do tabuleiro de xadrez. Mas explica, tipo, a forma prática, como é que se aplica com um exemplo, assim, no caso do mundo real. Você tem hoje, se você pensar, esse livro ele é de 2019, né? Foi o primeiro livro. E de lá para cá, ele já tem mais de 38 soluções, porque a pandemia nos obrigou também a criar soluções novas. Então, por exemplo, vamos pegar uma relação de ruptura societária. Nós dois temos uma startup, temos uma empresa, e por algum motivo ali que não está em contrato, nós rompemos a sociedade. E quando a gente rompeu a sociedade, eu tenho a figura do sócio kamikaze, que ele pode sair e como nós somos latinos, a conexão bolso e coração, ela está muito próxima. Eu, às vezes, não quero dinheiro, mas eu quero ter razão. E esse ponto de ter razão, eu posso implodir o caixa da minha empresa. Então, o que a apólice ela faz? Ela trava essa relação, ou seja, na sua saída, eu tenho que reindenizar a empresa no valor contratado da apólice. Ou eu utilizo da reserva técnica gerada pelaquela apólice para recomprar ou como forma de pagamento na minha saída. Com isso, eu evito uma sangria do caixa e, ao mesmo tempo, eu trago uma tranquilidade entre as partes. E a gente evita que o ímpeto, né, das relações interpessoais ali, do calor do momento, eu possa arrebentar uma empresa por conta desse racha na governança dela. Isso é um dos exemplos aí que nós temos. Isso, né? é uma arquitetura de uma constituição societária que é mais robusta, isso, é mais resiliente a possíveis percalços que vão ocorrer. Exatamente. A apólice de seguro, ela é um instrumento jurídico. E aí eu vou casar com outros instrumentos, o acordo de acionistas. E lá no meu acordo de acionista, que é um instrumento velado, um instrumento que está ali só restrito às 4 paredes da empresa, eu vou conseguir definir como que vai ser essa saída. Se essa saída ela vai sair, eu tenho que ter uma indenização. Então a apólice ela serve para indenização. E com isso a gente vai criando ali uma estrutura de governança corporativa mais estruturada. E não adianta, né, como eu falei, se o advogado criar todo o roteiro, se isso não virar dinheiro, porque perde o valor legal. Então o que a gente faz? Eu pego a apólice para conversar exatamente com esse instrumento de forma direta, de forma simultânea. Sim. E a apólice, então, seria a execução ali de alguma... Ela é o cheque calção suspenso. Isso é o checkmate?
que você achar? O que é o checkmate? O checkmate, ele trata a todo momento o seguinte: na vida patrimonial e empresarial, nós temos uma única chance de acertar. Então é o que eu pergunto para todo cliente meu: você está disposto, né? Você está disposto a receber um checkmate da vida? A diferença é que isso aqui não é videogame. Você não pode recomeçar. Então, como todo bom jogo de xadrez, como todo bom planejador, eu vou antever o movimento antes de acontecer. Então, criar estruturas como o melhoramento do acordo do contrato social, do acordo de acionista, a apólice para fazer toda essa amarração, eu estou antevendo movimentos antes de acontecer. Um falecimento, uma ruptura societária, se eu tenho uma morte financeira, ou seja, se eu perco saúde, eu perco a capacidade da caneta de administrar o meu negócio. Então eu consigo fazer toda essa amarração. E eu evito o que acontece aí ao longo do livro, que é o checkmate aí, tanto na vida patrimonial ou na minha vida empresarial. E para quem é que está acessível essa estruturação? Para todo mundo. Para todo mundo. Tem CNPJ, tem limitada, de qualquer estrutura. Por quê? Né? Lá em Minas fala que de pequeno que torce pepino, né? De pequenininho que torce o pepino. Então o que acontece? Quanto mais embrionário, quando eu tenho um negócio que ele está começando a evoluir, eu já pensar nas minhas questões de relações com o meu sócio, na relação ali de uma venda futura do meu negócio, se acontece alguma coisa comigo, quanto mais cedo eu penso nisso, mais tranquilo eu posso caminhar no decorrer da vida daquela empresa. Então, ela está fadada ao sucesso. Ela tem menos chance de quebrar uma situação que aconteça ali, a ruptura, o falecimento, a perda de saúde, a tentativa ali de... Inclusive, as apólices podem entrar como forma de aumentar o valuation da operação, porque ela entra ali também como uma avaliação de patrimônio do meu negócio, da minha empresa. Mas é um custo, né? Que a empresa tem, não é? É um custo que ela tem, mas eu consigo adaptar de acordo com o tamanho do bolso. O grande objetivo é equalizar o zero no seu lugar correto. Às vezes, uma empresa que está no estágio embrionário precisa de 10 mil e uma empresa que está sedimentada, ela precisa de 10 milhões. O meu objetivo aqui é estruturar essa apólice exatamente dentro do bolso daquele negócio e principalmente dentro do tamanho da operação. E isso é o teu core do teu negócio, é montar essas estruturações. Exatamente. Isso é algo recente? Ou é uma novidade, assim? Nada. Olha só. As estruturas, o que me levou a escrever esse livro no Brasil, inclusive, a Biblioteca Nacional, ela registrou como o primeiro livro da literatura brasileira a falar de seguro nas operações de sucessão, governança, etc. E o que me levou, porque desde 1935, a figura do seguro sucessório, a figura de pessoa-chave, já é utilizado parcamente lá nos Estados Unidos. E ela veio para o Brasil, né? Igual eu coloco aqui no capítulo aqui, né? I wanna hold your hands. Que é exatamente quando o Beatles veio para o Brasil, popularizou aqui. Aliás, quando o Beatles acabou, as holds se popularizaram aqui, né? Então esse produto ele começou a entrar com força no mercado. Sim, na década de 30. Na década de 70. Começou em 1935 nos Estados Unidos e no Brasil nos anos 70, né? Os Beatles acabaram ali em 67, 68, então em 70 as holds começaram a se tornar populares aqui. E o que faltava? Um instrumento para trazer liquidez. E aí começaram a surgir as primeiras apólices de seguros sucessórios, onde a pessoa jurídica é a beneficiária da operação, né? Só que foi muito pouco trabalhado. E esse é o primeiro livro sobre o tema? Esse é o primeiro livro, né, no Brasil sobre o tema, que foi lançado lá em março de 2019. Entendi. E isso me deixou muito feliz aí, porque acabou abrindo um leque de oportunidade, né? Geralmente o empresário ele fica muito restrito com as ferramentas que ele tem. E isso aqui surgiu como, de novo, né, como a rainha ali do jogo do xadrez para trazer, sedimentar e trazer ali uma comunicabilidade rápida e principalmente desburocratizado, né? A gente tem um país aí que está no ranking 180 da posição de burocratizado, né? Então, quando a gente tem um produto que desburocratiza, que entrega liquidez imediata, no menor espaço de tempo, que atende o interpessoal, o pessoal e o jurídico, aí a gente ganha como celeridade. Legal. E o que trata esse capítulo aqui, ó? Um parente do MacGyver. Parente do MacGyver é a própria apólice do seguro de sucessão de pessoa-chave, porque o MacGyver com uma borracha, um clipe e um chiclete mastigado, ele faz um avião, né? Uma granada, uma bomba. E a apólice é a mesma coisa. Ela consegue adaptar
exatamente dentro de cada situação. Entendi. Então, de acordo com a situação ali vivida, eu consigo tratar no aspecto familiar, eu consigo tratar no aspecto dos negócios, eu consigo utilizá-la como instrumento de troca e alavancagem, né? Então, ela literalmente ela consegue virar um grande camaleão e o MacGyver, quem é o MacGyver, né? É o consultor, é o profissional que trabalha com esse produto que vai adaptar e trazer ali a solução para o cliente. Entendi. Quer falar um pouquinho sobre essa imagem aqui, que é um dos temas centrais do livro? Vou mostrar para o pessoal. Isso aqui é basicamente a estrutura principal que conduz todo o livro, né? Todo empresário, o dono da barraquinha de cachorro-quente que tem um CNPJ, ao dono da maior indústria de fabricação de hot dog do planeta, tem um CNPJ, precisa seguir esse escrutínio legal, que são as leis que tratam de sucessões, rompimentos societários, obrigações do sócio sobre a sociedade e dos seus herdeiros no seu falecimento. Então, o que a gente faz? Esse desenho, na verdade, ele vem aí de um dos meus sócios na parte educacional, que é o Maurício Toito Desiderato. Ele foi um dos primeiros no Brasil que eu ouvi falar de utilizar o instrumento do seguro dentro dessas operações. E o que aconteceu? Isso me chamou a atenção porque ele tinha esse desenho e a gente deu uma aprimorada, eu coloquei isso dentro da minha própria linguagem e de maneira mais descomplicada para quem quer entender desse mercado, né, e entender dessa situação, que ele vai tratar exatamente isso. A vida de pessoa física, de pessoa jurídica, de qualquer empresário, ela é interligada. Vai mal em casa, afeta no trabalho, vai mal no trabalho, afeta diretamente em casa. Então, o que eu preciso? Eu preciso de dinheiro em todas as situações. Se acontece um rompimento societário, lá no início, artigo 1028, eu tenho 3 opções. A família pode assumir aquela cota. A família não quer assumir, quer vender a cota e o direito de compra são dos sócios que ficam dentro dessa empresa. Os sócios não têm dinheiro para comprar aquela cota. A família pode oferecer para o mercado. Eu tenho alguns problemas. Será que aqueles sócios que vão entrar têm o mesmo grau de maturidade do que o sócio tinha, o que estava dentro da estrutura tinha? Não sei. Segundo ponto, eu como familiar, como herdeiro, eu posso achar que aquelas cotas valem milhões e ela pode valer milhares. E aí eu tenho uma briga ali pelo valuation correto da empresa. E terceiro, se eu ofereço isso para o mercado, eu estou abrindo oportunidade do meu concorrente ser sócio da minha empresa. Então, a apólice ela entra aí garantindo o quê? Liquidez, dinheiro para essas situações. Então, se acontece o falecimento, eu tenho indenização da empresa, a empresa compra as cotas daquele sócio falecido, afasta. Se o sócio afastou por problema de saúde, doença, etc., eu também consigo fazer a dissolução daquelas cotas em vida de maneira mais tranquila. E a apólice é para a empresa, então? A apólice ela sempre vai conversar pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Quando a gente está falando de alavancagem patrimonial, por exemplo, eu sou dono de terra, então eu consigo, aí eu estou falando de física para física, ela consegue atender qualquer linguagem, desde do aspecto empresarial ao aspecto patrimônio físico, né? Se a pessoa tem uma holding, se a pessoa tem patrimônio dela todo concentrado na pessoa física. E aqui a gente trata dessas relações. Então, isso independente de acontecer, tem que seguir essa ordem. Aí a gente tem o artigo 1031. Eu tenho 90 dias para fazer a liquidação dessas cotas. E geralmente aqui no Brasil, qual que é o maior problema? Quando a gente cria uma empresa, quem faz o meu contrato social é o contador. Ele pega um modelo lá na junta comercial, esse modelo é engessado, tá lá bonitinho e vai se esquecendo, a empresa vai crescendo e eu esqueço de organizar o meu contrato social. E aí a gente tem grandes buracos, grandes lacunas jurídicas que podem ser um peso financeiro ou até fechar uma empresa no falecimento, né? Então você imagina uma sociedade que cada um tem o valor da cota, está lá em 5 milhões. E se falece 2 ao mesmo tempo? E se eu perco 1? Será que a minha empresa tem um caixa de 5 milhões da noite para o dia para se descapitalizar? Abrir mão de estoque, abrir mão de cliente? Vamos pegar das startups, dos negócios digitais. Eu posso ter uma sociedade que eu tenho um sócio investidor e aquele que é o que desenvolveu a fórmula da Coca-Cola, a tecnologia daquele negócio. Pô, no contrato, ambos têm 50% a 50%, mas o cara que é responsável pela evolução da tecnologia é o que vai trazer o faturamento maior, né? Ele não tinha receita, o investidor entrou. E se acontecer alguma coisa com aquele cara? O investidor perdeu o dinheiro dele, a empresa morreu. Então eu tenho como quantificar a importância dele em dinheiro através da apólice. E ela vai conversar sempre de PJ para PJ.
né? E o artigo 1031 ele fala isso, cara, você tem 90 dias para resolver. Se você não resolver isso, a gente vai ter que começar a criar alguns impedimentos em espólio, impedimentos em participação de concorrência, desenvolvimento de atividade, faturamento, fiscais, e isso vai se arrastando. Então aqui a gente vai colocando essa ordem. Aí o artigo 1032, 1033, que basicamente fala o seguinte: toda aquela responsabilidade de 5 anos para trás e 5 anos para frente, ela faz parte da responsabilidade dos herdeiros daquele espólio. E se eu faleci ou eu perdi a saúde no momento que a minha empresa estava negativa e não positiva? A apólice ela serve como um overcoat, ou seja, ela serve como uma injeção de receita também para levantar o meu negócio. E vai lá por último o artigo 1796, que é o seguinte: eu posso, dependendo do grau da dívida, comunicar com o patrimônio pessoal dos herdeiros. E quais são essas dívidas? Passivos trabalhistas, passivos estaduais, federais, municipais, que qualquer empresário está sujeito a ter. Então, a apólice ela exime, ela tira esse peso das costas do empreendedor, do proprietário do patrimônio ou daquela gestão, e eu desobrigo meus herdeiros nessa situação. E herdeiro é aquela coisa, né? Todo mundo quer a fatia do bolo igual, mas poucos estão dispostos a cortar o bolo, né? E isso é a disponibilidade financeira. Agora, vamos contextualizar aqui para o nosso público de startups, de empreendedores que têm uma ideia, estão tirando uma ideia do negócio, muita intimidade com a tecnologia, desenvolvedor, muito bom em códigos e tal. E ele tem todo o direito de focar nos primeiros clientes, erguer a empresa da forma como conseguir. Não vai pensar nesse monte de coisa, é natural. Ele vai percorrer uma jornada, vai gerar fluxo de caixa, a empresa começa a crescer. Por que essa empresa, qual é a vantagem dela de se tornar ou uma holding, ou ter uma... Tenta explicar essa conceituação de blindagem patrimonial nesse estágio de transição de um empreendedor de startup que está crescendo. Como é que ele internaliza esse conceito na mentalidade dele e já se prepara para os próximos passos? Ótimo. Isso aí é bem legal, porque o simples é o perfeito. A gente tem mania de complicar demais. Hold hoje é a nova paleta mexicana do mercado. Se você não tem uma, você está vendendo ela. É igual paleta, né? Se seu vizinho não vendia, possivelmente você era vendedor de paleta mexicana. Ela não é para todo mundo a estrutura de hold. Hold é uma PJ que abraça outras PJs. É uma administração profissional do patrimônio, mas quando eu atinjo um certo grau de maturidade, vende-se muito ela como miojo, né? Você botou lá 3 minutos, tá pronto e segue. Não é assim. Abrir CNPJ é muito fácil. Fechar é difícil. Então a hold como estruturação, ela talvez, de longe nesse momento, ela vai servir para esse profissional. Talvez no segundo momento, quando a empresa começa, né, o negócio dele começa a ganhar corpo, ele começa a ter relacionamento com outras entidades, ou até mesmo fora do país, recebendo capital fora do país, aí é um outro momento. Mas no inicial, se eu estou estabelecendo uma sociedade, eu posso ir no mais simples. Abrir minha PJ de maneira tranquila, posso pegar lá um modelo bonitinho lá da junta comercial, sem ter que passar ainda pelos custos advocatícios. Vai fazendo, vai executando e vai corrigindo. E eu posso começar com a apólice. É o instrumento que eu mais indico. Com uma PJ simples. Com a PJ limitada, simples. Exatamente. Faz uma apólice ali. Pode ser MEI, pode ser pode ser a sociedade de una persona, uma ERELI, pode ser uma limitada, uma SA. Eu posso criar uma apólice ali para mim, exatamente garantindo o seguinte, cara, e se amanhã acontece alguma coisa? Sim. Eu não consegui efetivar o meu negócio e eu ainda não tenho dinheiro suficiente para fazer a transição. O seguro de vida, o seguro na parte de sucessão, é um dos instrumentos mais inteligentes e altruístas que existe. Por quê? Quanto que custa um legado? Quanto que custa a história? Quanto que custa a antecipação de alguma coisa que eu não tenho controle? Ele trabalha com muitos sis. Se acontecer alguma coisa, se não acontecer. O que eu estou fazendo? Eu desobrigo aquilo que eu não tenho controle e eu passo para uma administração de uma seguradora. Em prol disso, eu tenho uma alavancagem, um cheque calção disponível, tanto no momento mais feliz da minha vida, como no momento do imprevisto, né? Estamos saudáveis, estamos intactos. Posso entrar no avião e esse avião cair, eu posso atravessar a rua e acontecer alguma coisa. Como com meus 100 anos de idade, eu posso tomar uma sopa e morrer engasgado. Então, eu não consigo controlar essas intempéries, porque são acontecimentos que fogem da minha mão. Mas e a minha estrutura familiar? E eu mesmo, a gente tem vários jovens, né? Que estão empreendendo, começando agora, mas, cara, você vai querer ser um peso de novo para sua família? Então, é uma obrigação da maturidade, né?
uma obrigação aí, quanto profissional, quanto homem, quanto mulher, é exatamente de pensar numa maior ferramenta que ele tem que gera o dinheiro dele, que é ele mesmo. Eu protejo muito as coisas tangíveis, né? O carro, contrato seguro para celular, a bike elétrica, mas eu esqueço de proteger quem anda naquela bicicleta, quem fala naquele telefone ou quem dirige aquele carro. Bem tangível a gente repõe. Saúde, eu só tenho uma única chance de tê-la. Então é essa a diferença. A falta de uma oportunidade de deixar um legado é uma dor que algumas pessoas têm, nem todas têm, né? Essa é uma dor mais acima no nível da pirâmide dos problemas, um problema mais sofisticado. Mas a gente tem a tendência aí da nossa economia evoluir, crescer, mais empreendedorismo surgindo no país, mais prosperidade para uma população, e a parte da pirâmide que vai começar a ter essa dor tem a tendência de aumentar. E quando a gente fala muito da operação de seguro sucessório, seguro de vida, pensa muito na morte. Mas a morte física, de verdade, é o que eu menos me preocupo. É o que eu mesmo permanecer, mas a minha preocupação é se você está vivo, perdeu saúde e queima o patrimônio ou até a falta de recursos que eu tenho naquele momento para restabelecer a minha saúde. E aí, de onde que eu tiro? Eu matei meu negócio, matei meu patrimônio, começo a virar problema para terceiros para me manter. Então, e isso é pensar na gestão mesmo do negócio. Quando ele faz lá, ele quer desenvolver um negócio, que ele tem que pensar, será que eu estou atuando em qual nicho de mercado? Estou resolvendo as dores? Estou sendo inovador? Né? De tudo aquilo ali que você fala sempre. Então, eu tenho que pensar também o seguinte: minha ferramenta, se parar amanhã, o que eu estou fazendo para garantir qual que é o valuation que eu coloco naquela ferramenta? E essas aportes, elas também servem como moeda de troca. Imagina que eu tenho grupos que vão fazer a minha contratação, a compra da minha empresa, a transição da minha gestão. Quando eu coloco que eu tenho um planejamento sucessório muito bem montado, eu trago para aquele investidor uma tranquilidade seguinte: olha, se alguma coisa der errada, o projeto ainda ele se conclui. Sim. Porque eu sei que no melhor ou no pior momento as coisas continuam ganhando ali corpo, né? É essa a diferença. Legal. Thiago, eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas faz um resumo aí para quem é o livro, para quem você escreveu esse livro. Então, esse livro surgiu exatamente dessa confusão de mercado. Porque quando eu queria entender de patrimônio, eu conversava com o meu advogado, eu saía com a cabeça pegando fogo. Quando eu conversava com o meu contador, eu tinha um outro entendimento. Quando eu conversava com o profissional da área, era outra confusão. E aí eu sempre recebia ligações de gente querendo tirar dúvida. Por quê? Eu falo até nesse livro. O meu pai, ele começou a trabalhar, né? Ele como contador, ele trabalhava já ligado a essa parte de sucessões lá desde 1976 aqui no Brasil. E o que aconteceu? Faltava uma linguagem mais simples. E o simples é difícil de fazer. Às vezes numa reunião você vai despejar, você quer vender o seu planejamento de negócio, você vai despejar conhecimento técnico na mesa e a pessoa não entendeu, não gerou encanto, né? E o objetivo desse livro foi exatamente, ele chama Descomplicando a Sucessão e a Proteção Patrimonial por meio do seguro de vida, né? E será que isso serve para mim? Será que a hold serve para mim? Será que esse tipo de planejamento ele serve para mim? Então é ali que eu vou colocando. E por isso que eu associo linguagens do dia a dia, ou seja, traduzindo o juridiquês, o tributarês, e o brasileirês, né? As regras aqui no Brasil para ter uma empresa onde um levanta a portinha todo dia e 10 querem abaixar, de uma maneira descomplicada. Relacionando os Beatles com a entrada da hold no Brasil, falando do MacGyver e o seguro, que é o parente dele, falando de leis de comunicabilidade, por exemplo, de offshore, de dinheiro lá fora. Aí eu boto lá a Varmécia, né? O pessoal, talvez a turma que vai escutar, nem é da época deles, mas lá da Praça é Nossa, fofoqueira que contava tudo. Mas por quê? Relacionar coisas do nosso cotidiano de maneiras simples e descomplicadas. Para que um empresário, o dono de um patrimônio, um contador, um advogado, economista, um corretor de seguros possa ler esse livro e ter o mesmo grau de entendimento. É essa a diferença. Muito bom. E qual é a frase de camiseta que você tiraria do livro para colocar numa camiseta e sair andando pela rua? Puxa, a frase ou a ideia? A frase ou a ideia, né? A gente não falha em planejar, mas falha pela falta do planejamento. E é o checkmate. Você está disposto a levar no jogo da vida um checkmate? Então, basicamente isso. Bom, né? No improviso. Aqui tem que ser rápido.
Tá bom, Thiago. Fala as tuas redes sociais, pessoal, onde é que a gente pode encontrar o livro. Tá na Amazon, tá nas livrarias. Ele está disponível nas livrarias virtuais ou diretamente comigo também. Uhum. Hoje o Checkmate ele só tem na versão física, né? Eu tenho mais outro livro e estou lançando o terceiro agora o ano que vem, lá no Panamá. E então, assim, quem quiser ter a versão eletrônica dele hoje, que é o que está disponível, porque os físicos, graças a Deus, esgotaram, para alegria da esposa também, que tinha a casa cheia de caixa de livro, porque é um livro 100% independente, né? Esse meu primeiro, ele foi 100% independente. Então, você consegue jogar na internet, acha lá, ou nas minhas redes sociais, que é o Thiago Melo, MDRT, Melo com L só e Thiago sem H, né? Lá você consegue me achar, ou no LinkedIn, Thiago Melo também consegue achar lá. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Thiago. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. Checkmate do Thiago Melo. É um super assunto aí para empreendedores que estão construindo um negócio sólido e resiliente. E se você não está nos seguindo ainda no canal do YouTube, ativa o sininho, ativa as notificações, passa a seguir o canal. Coloca nos comentários o próximo livro que você quer aqui no Resumo Cast. E lembrando que nós estamos trazendo startups para o nosso ecossistema. Então, se você tem uma ideia de negócios e quer tirar do papel, vá lá em resumocast.com.br e entre em contato com a gente e eu te vejo na próxima. Obrigado.